Paz do Senhor, é ótimo ter você aqui comigo para mais uma aula e hoje nós vamos estar iniciando o nosso módulo de Bibliologia. Neste módulo de Bibliologia, nós vamos nos aprofundar a respeito dos estudos sobre a Bíblia Sagrada. É isso que significa Bibliologia. É um estudo, é um discurso a respeito da Bíblia. Vamos nos aprofundar então neste poderoso e precioso livro. Dentro da nossa matéria, Bibliologia, nós abordaremos nossos estudos em 4 momentos, 4 grandes aulas. A nossa primeira aula, nós estaremos abordando sobre a Bíblia, sua origem, autenticidade e a mensagem das Escrituras. Na nossa segunda aula, nós estaremos abordando sobre o cânon bíblico, o Antigo e o Novo Testamento, e sobre os livros apócrifos. Na nossa terceira aula, nós estaremos estudando a inspiração bíblica, as teorias sobre a inspiração divina e o que a Bíblia diz sobre a sua própria inspiração. Na nossa quarta aula, estudaremos a revelação bíblica, categorias da revelação divina e a teologia e revelação. Bibliologia, módulo 1, aula 1. A Bíblia Sagrada, né? No nosso livro didático, aí na página 21, assim está escrito: cremos na inspiração divina e plena da Bíblia Sagrada. A inspiração plena da Bíblia significa dizer que nós acreditamos que Deus inspirou, inclusive, o tempo verbal das Sagradas Escrituras. Nada está escrito por acaso. Tudo tem uma correlação. Tudo que a Bíblia diz, Deus o disse. O que ali está escrito, Deus permitiu que estivesse escrito para o nosso conhecimento, ok? Então, Deus nos deu a entender. É uma inspiração divina. Mesmo quando a Bíblia Sagrada cita alguns pecados, né? Por exemplo, quando Davi pecou com Betseba, mesmo esta citação de um pecado feito, de um pecado cometido, ela é algo que veio da parte de Deus para nos mostrar a realidade do mal e o quanto o pecado ele é grave, o quanto ele é severo e que nenhum ser humano está por si só livre de pecar, ainda que seja um grande valente de Deus, como foi o caso do rei Davi. Perceba então que Deus revela nas Sagradas Escrituras para o nosso aprendizado, para a nossa instrução. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Sendo assim, eu já começo dizendo que a Bíblia ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não existe nenhum texto da Bíblia que é mais inspirado ou menos inspirado que qualquer outro texto da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é igualmente inspirada por Deus. Nós cremos nessa inspiração plenária da Bíblia Sagrada. Nós cremos também na sua infalibilidade e inerrância. Nenhuma das profecias bíblicas jamais falhou e nunca falhará. Mais de 300 profecias a respeito de Jesus Cristo foram cumpridas em seu ministério terreno. E aquelas profecias que dizem respeito a Cristo, que ainda não foram cumpridas, dizem respeito ao momento futuro, ao momento posterior, dizem respeito ou ao momento em que ele vem sobre a terra para estabelecer aqui o milênio, o governo milenal, ou diz respeito ao momento quando ele estará julgando todas as coisas, tá? Então nós cremos sim na infalibilidade na Bíblia e na inerrância da Bíblia. A Bíblia Sagrada não contém erros. A Bíblia Sagrada não entra em contradição. Se você algum dia percebeu algum erro na sua Bíblia Sagrada, esse erro só está presente dentro da versão traduzida, ou seja, dentro da nossa versão portuguesa da Bíblia, ou inglesa ou alemã da Bíblia, já dentro dos originais bíblicos, dentro da Bíblia Sagrada, né? Aqui tem a Bíblia hebraica, dentro dos originais bíblicos, nós não encontraremos erros. Os escritores sagrados que escreveram os originais bíblicos não erraram. A Bíblia é inerrante, não contém erros. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Não há nenhum outro livro no qual nós nos baseamos para o nosso viver cotidiano
que tenha o mesmo peso que a Bíblia Sagrada, pois a Bíblia é a palavra de Deus, ela vem de Deus, são as normas de Deus para a humanidade, é um direcionamento divino para o nosso viver cotidiano, para o nosso dia a dia. Nenhum livro pode comparar-se à Bíblia Sagrada, ela é única, ela é única. Nos primórdios da civilização, o homem, para viver em grupo, necessitou de normas, necessitou de leis, e assim, para cumprir essas leis, esses direitos, esses deveres, surgiram as constituições. Da mesma forma, de forma espiritual, nós possuímos uma constituição, nós temos leis, nós temos deveres, nós temos a quem prestar contas, tá? Isso tudo está revelado na Bíblia Sagrada. Perceba que o termo Bíblia, esse termo não vai ser encontrado dentro do livro sagrado. O nome Bíblia, o termo Bíblia, não se encontra dentro das Sagradas Escrituras, mas é utilizado para se referir às Sagradas Escrituras. Esse é um termo que foi cunhado muito tempo depois que a Bíblia já estava completa. Tá? Então esse termo ele vem séculos à frente com João Crisóstomo. Então ele utiliza esse termo para referir-se à coleção de livros que forma a nossa Bíblia Sagrada. Veja que esse termo Bíblia, esse termo vem do grego. No grego, a palavra livro, um livro aqui, no grego a palavra livro é biblos. Então eu tenho um biblos em minha mão, livro. Se eu pegar um livrinho, eu terei um biblion. Esse aqui é um livrinho, biblion. Agora, se eu tiver uma coleção de livros comigo, esse plural de livros recebe o nome de Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada é formada por uma coleção de livros e livrinhos. Então, nós temos livros maiores e livros menores que compõem a Bíblia Sagrada dentro deste cânon, dentro desta revelação divina. Horace Greeley ainda afirma que é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Eu vou além, né? Não apenas um povo que lê, mas um povo que lê e compreende a mensagem, que lê e compreende o que a Bíblia está dizendo. De nada adianta apenas ler a Bíblia e não compreender a sua mensagem ou trazer uma interpretação totalmente equivocada, né? Muito importante é ler e compreender o que a Bíblia diz. Jesus certa vez disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade traz libertação. Apenas ouvir a verdade não liberta. É necessário que eu compreenda a mensagem verdadeira, é necessário que eu interiorize a verdade. Veja que nós vamos utilizar agora os termos para se referir à verdade e para se referir ao engano. Veja que Satanás, ele é tido como o príncipe das trevas. Trevas, quando nós vemos essa palavra darkness, essa palavra trevas, aqui na Bíblia Sagrada, nós puxarmos aqui no hebraico, nós vamos ter uma ideia de escuridão, tá? De ignorância. Então, trevas é ignorância, traz essa ideia de ignorar, de não conhecer, de estar algo encoberto, ok? Veja que Satanás é o príncipe das trevas, então ele é o príncipe da ignorância. Ele governa, ele domina justamente naquelas áreas em que as pessoas ignoram. Se alguém está enfrentando um grave problema dentro do casamento, essa área está sendo ignorada. Existe uma ignorância com respeito a casamento, uma ignorância com respeito a como os cônjuges devem lidar um com os outros, tá? Na Bíblia Sagrada, no original bíblico, nós vamos perceber que a palavra homem, no original bíblico, é ish, e a palavra mulher é ishá. Essa palavra ish, homem, e ishá, mulher, possui as letras do nome de Deus. Se nós retirarmos as letras do nome de Deus, da palavra ish e da palavra ishá, o que sobra é a palavra com o som esh. Esh significa fogo consumidor. Ish, homem. Ishá, mulher. Esh, fogo consumidor. Perceba que o homem que tem a ausência de Deus em si, ou seja,
O homem que ignora Deus, que não possui o conhecimento de Deus, que não possui o conhecimento da verdade, ele se torna um um fogo consumidor que devora a si mesmo. Uma mulher, Ixá, que não possui o conhecimento de Deus, que ignora a revelação de Deus, que não busca conhecer a Deus, ela também perde a essência de Deus em si e ela se transforma em um fogo que se consome a si mesmo. Um casamento. Agora imagine esse casal, ambos ignoram a Deus, ambos não têm o conhecimento de Deus e não se interessam pelas coisas de Deus. Ambos são fogo que consomem um ao outro. É um casamento que vive em discordância, que vive tumultuado, que vive discussões, que vive em brigas, em agressões, e daí para pior. É um casamento que ignora a verdade, por isso está em uma prisão, está em trevas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é um ser, a verdade é Deus, Deus é a verdade. E Jesus também dá testemunho a respeito da palavra de Deus. Em João, capítulo 17, versículo 17, ele vai dizer: a tua palavra é a verdade. Perceba que esse casal, quando ele se volta para Deus e começa a conhecer o que de fato Deus espera deles, o que e quem é um homem, o que é uma mulher, o posicionamento que uma mulher deve ter, que um homem deve ter, esse relacionamento dentro do lar, esse casamento vai ser curado, porque aí vai entrar luz. E luz é conhecimento. Onde há conhecimento, onde há luz, as trevas não podem reinar. Satanás não tem poder. Veja que a luz vence as trevas sem esforço algum, tá? Daí a importância de nós conhecermos a Bíblia Sagrada, de lermos o texto e também compreendermos o que aqui se diz. Ainda está escrito que os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da Bíblia Sagrada, posto em prática, liberta o ser humano da escravidão do pecado. Pois quem comete pecado é escravo do pecado. Existe uma forma de ser livre do pecado? Existe sim. E qual é? É conhecendo a verdade. É conhecendo a verdade. O autor do pecado é aquele que é também o autor da mentira. É aquele que primeiro errou. É aquele que primeiro se orgulhou de si mesmo. Então, se nós passamos a conhecer a verdade, estaremos livres do erro, estaremos livres também da mentira, estaremos livres do poder do pecado. Submeta-se, pois, a Deus, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, resista ao diabo e ele fugirá. Ele fugirá de vós. No original bíblico, essa palavra fugirá de vós significa que o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, aquele que nos tenta, quando nós resistimos com base na palavra de Deus, assim como fez Jesus na tentação no deserto, Satanás foge e ele foge apavorado. É esse o significado original desta palavra fugirá de vós. É fugir com pavor, é fugir com um extremo medo. É como alguém que vai até você por um caminho, tentando te atacar, mas quando dá de cara com você e percebe o que ele vai ter que enfrentar, quanto você está bem balizado na palavra de Deus, quando ele percebe o próprio Deus habitando dentro de você, quando ele percebe que você está revestido de Deus, quando ele percebe o quanto você é firme na palavra e a força que você tem por essa palavra, ele fugirá apavorado, mas não apenas pelo caminho que ele veio. É como alguém que foge por 7 caminhos, ou seja, ele vai fugir fazendo zigue-zague. Ele tem medo da perseguição. Ele passa por uma rua, faz curva, entra numa viela, passa por um beco, volta para uma outra rua, até que em 7 caminhos ele fuja desesperado. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sendo assim, nós necessitamos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento espiritual, tá? Veja que uma pessoa que tem saúde, ela tem fome, né? Quando uma pessoa está doente, uma das primeiras coisas que o enfermo perde é o apetite, perde a vontade de comer. Pense da última vez em que você viu alguém acometido de um estado gripal forte,
uma pessoa que não queria comer, né? Ela perdeu a vontade de comer, ela estava doente. Assim é a nossa leitura para com a Bíblia Sagrada. Quem não tem o desejo, o interesse de ler a Bíblia Sagrada está doente espiritualmente, está sem fome. A Bíblia Sagrada é um alimento, ela nutre o nosso espírito, ela nutre a sua alma. É necessário lê-la. O enfermo que quer ser curado, mesmo que não sinta o gosto da comida, mesmo que ele não tenha desejo de comer a comida, para que ele seja curado, ainda assim ele come. Ele come sem sentir gosto, ele come sem desejo. Se você anda sem vontade de ler a Bíblia e deseja ser curado disso, você precisa começar a ler a palavra de Deus. Ainda que não tenha o desejo de ler, vá ler. Vai alimentar o seu espírito, vai dar um alimento sadio para a sua alma, tá? A Bíblia Sagrada, perceba que ela é comparada a uma lâmpada. Salmo 119, verso 105, assim está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É com base na Bíblia que nós vamos conseguir nos pautar nas decisões da vida. É conhecendo a Bíblia Sagrada que nós saberemos o que responder diante de dilemas na sociedade. Veja aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, você e eu somos comparados a embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Cristo na terra. Você sabe o que um embaixador faz? O embaixador é o representante da sua nação. Onde o embaixador pisa, aí constitui-se território da sua nação. O embaixador, ele é protegido pelo todo o exército do seu país. O embaixador tem à sua disposição o banco central da sua nação. O embaixador tem à sua disposição todos os servidores, todos os poderes, tudo que a sua nação tem, o embaixador tem à sua disposição. E qual é o serviço do embaixador? O serviço do embaixador é defender os interesses da sua nação. Nós, como embaixadores, não estamos aqui para falar sobre o que nós pensamos. Nós não estamos aqui para falar o nosso achismo. Ora, neste ponto de vista, dentro dessa matéria aqui que é tão complicada, eu acho que esse eu acho não cabe. O embaixador não fala o que ele acha. O embaixador ele fala o que a nação dele diz, o que o governo dele defende. Então nós defendemos o que o nosso governo diz. Se a Bíblia Sagrada aponta algo como sendo pecado, o dever de um embaixador é ratificar. Veja, o meu reino. Veja, o governo a qual eu pertenço entende que isso é pecado. O governo a qual eu pertenço entende que isso é um erro. No governo a qual eu pertenço, tal atitude é crime. Veja que esse sim é a postura correta, essa é a postura de um embaixador. O embaixador não se preocupa onde o seu filho vai estudar. Por quê? Porque o seu filho é responsabilidade do governo. É responsabilidade da sua nação. O embaixador não vai se preocupar onde vai dormir, o que vai vestir, o que vai comer, porque tudo isso é responsabilidade da sua nação. Veja o que Jesus disse lá em Mateus, leia os capítulos 6, 7, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e você vai ver que Jesus vai estar falando como que para embaixadores, olha, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, onde você vai dormir, não se preocupa com isso. Por quê? Porque as outras nações ou os outros reinos se preocupam com essas coisas. Os outros cidadãos buscam tudo isso, mas vocês são cuidados pelo reino dos céus. Seu pai sabe o que você precisa, seu rei sabe do que você precisa, ele cuida de você. A Bíblia é a maravilhosa biblioteca de Deus. É aqui onde nós temos o conhecimento extraordinário. Eu me lembro que, quando eu era ainda mais jovem, né, na minha adolescência, eu comentava com os meus colegas de sala que é muito simples nós compreendermos a física, a matemática, a biologia, a química, compreendermos a história, porque são matérias humanas. E é simples para nós que lemos, que meditamos na Bíblia Sagrada, porque aqui dentro nós meditamos sobre a mente de Deus. Aqui dentro nós temos revelações sobre o princípio das coisas e sobre o fim das coisas também. Dentro desse livro nós conhecemos o início e o fim da história. Esse é um arcabouço de conhecimento extraordinário. Quem medita neste livro cresce em sabedoria, ganha em conhecimento. Eu te convido a meditar
no livro, nessa grande biblioteca que é a Bíblia Sagrada. Veja que, para os sobrecarregados e oprimidos pelos fardos da vida, a Bíblia é um suave descanso. Aqui nós temos o consolo para a nossa alma, aqui nós temos vigor para o cansado, aqui nós temos o conforto para o abatido e a alegria para quem necessita de alegria. É aqui dentro, é na Bíblia Sagrada que nós ouvimos Deus falar conosco diretamente. Para o desamparado e arrastado pelas tormentas da vida, a Bíblia é uma âncora segura, é um porto seguro, é um escudo e broquel. A Bíblia Sagrada é a nossa defesa, é a nossa arma também de ataque e proteção. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento e é onde nós podemos nos guardar, nos esconder, nos ocultar. É nesta palavra, é nessas promessas, é debaixo dessas promessas aqui. Vamos conhecer. A Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas, mais de 8.000 promessas para os fiéis. O termo Bíblia, como eu já disse, não consta nas Sagradas Escrituras, mas é um termo utilizado para referir-se às Sagradas Escrituras. A Bíblia é uma dádiva de Deus. Nós estudaremos esse ponto logo em seguida.